Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3, por favor. 2 Reis, capítulo de número 3. Já que o mistério está no livro do Reis, vamos no livro do Reis. O versículo de número 17. Queria que vocês fizessem a leitura, toda a igreja, bem alto, do versículo de número 17. Vamos lá? 1, 2, 3. Próximo, põe o 18. Vai lá, igreja. 1, 2, 3. Mais um. Volta para o anterior, por favor. Lá, primeira frase. Até ponto e vírgula. Toda a igreja, bem forte. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Por quê? Aí, vamos lá então. E vamos de novo. Até o ponto e vírgula, e depois eu pergunto por que vocês falam, porque coisas maiores virão. Por que é pouco? Porque coisas maiores virão. Então vamos ler de novo. 1, 2, 3. Por quê? Aí, se você acredita, dê glórias ao nome do Senhor. Coisas maiores. Esse texto aí, vou te explicar rápido o que é isso, porque eu deveria ler do verso 1 até esse versículo 19, mas só para sintetizar. Esse momento da história, Israel tem um rei que se chama Jorão. Jorão, ele é uma tribulação. Também, ó, da onde que ele sai? Do casamento de Acabe com Jezabel. Acabe com Jezabel, Keila, o que daria nisso? Jezabel, você já sabe a tribulação que era, ou mulher tribulosa. O Acabe era um frouxo, que a mulher dele fazia, desfazia, dava tapa na cabeça dele, a coroa para ir para um canto, caía para o outro, e dava dura nos súditos dele, e chegava, mandava ele levantar da cadeira de rei, aí mandava ele sentar, e fazia tudo. Aí, dentro do templo do Senhor, colocou a imagem de Baal, falou, isso aqui é o templo do Senhor, mas agora nós vamos adorar aqui Baal, não vamos adorar esse Deus de Israel não. E ele aceitou isso como se fosse uma coisa normal, e persegue o profeta Elias, do qual a Laura pregou ontem, que essa mulher ameaça o profeta de morte. Ele corre lá para o deserto, ele vai para dentro da caverna, ele entra dentro da caverna, e quando ele chega dentro da caverna, Deus fala, o que é que você está fazendo aqui? Não é o que você está fazendo aí. Se você vê o texto, não é o que você está fazendo aí, é o que você está fazendo aqui. Porque quando você chega na caverna, Deus já está lá te esperando para dizer, sai daqui, que aqui não é o seu lugar. Quando você vai dos piores lugares, quando você está pensando em desistir da vida, quando você fala assim, eu vou sumir, eu vou lá não sei para onde, eu vou para o deserto, eu vou mais longe que eu puder da igreja, quando você chegar lá, Deus já está te esperando assim, ó, volta para trás, porque eu não abro mão de você. Quantos de nós que já tentamos voltar para trás, mas quando você menos espera, vem uma voz suave no nosso ouvido, diz assim, pode voltar, porque aí não é mais o seu lugar. O seu lugar é na minha casa, te adorando, glorificando o meu nome, bendizendo o meu nome. Muitos de nós aqui já tivemos vontade de desistir. Quem aqui não teve, ou não tem, ou talvez não esteja com vontade de desistir? Para cada um de nós tem uma caverna específica. E é interessante que essa caverna parece que tem o nosso tamanho. Você fala, eu vou me esconder aqui, e vou esperar tudo isso passar.
Por exemplo, você pega os discípulos do caminho de Emaús, eles estão voltando para Emaús. Voltar fala de desilusão, tristeza, decepção, desesperança, dissabor. Mas quando eles estão caminhando, já chegando perto de Emaús, antes deles chegar lá, já vem alguém caminhando com eles naquela mesma direção. Antes deles desistirem, o Senhor Jesus já fala assim: gente, vocês estão chegando aqui na casa de vocês, é só para dar uma olhadinha como é que está aqui, porque nunca mais vocês vão voltar. Ou seja, volta de novo para Jerusalém, porque aquilo que parecia que deu errado, deu certo. Aquilo que parecia que não ia acontecer, aconteceu. Aquilo que era desilusão, agora voltou a ser esperança novamente. Ou seja, crente não pode querer voltar para trás. Você não foi chamado para desistir. Você não foi chamado para enfrentar o fracasso, para viver no fracasso, a não ser que você queira. E nem você querendo, Jesus não vai abrir mão de você. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu sou forte, não é porque por mim eu sou mais que vencedor, não é por isso não. É porque Jesus falou assim: Luciano, eu tenho um plano na tua vida e vai dar certo. Você vai falar: Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou pó, que eu sou carne, que eu sou fraco, que eu desanimo. Tem hora que eu estou lá em cima, tem hora que eu estou lá embaixo. Falou: não tem problema, só entrega o seu caminho para mim e deixa que eu vou fazer, eu vou conduzir, eu vou abrir as portas, eu vou colocar as pessoas. Quando você estiver caído, eu te levanto. Quando você estiver fraco, eu te fortaleço. Quando você não estiver aguentando mais, eu sou o teu ajudador. Ou seja, já deu certo. Você não é um engano, você não é um fracasso, você não é um acidente, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você toma posse dessa palavra? Diga para o seu irmão: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aí o Jorão, morre o seu pai e a sua mãe, ele assume o trono. E quando Acabe e Jezabel está vivo, o rei dos Moabitas, Moabe, que não era o povo de Deus, ele era um empresário. Ele se chama, o nome dele é um nome estranho, é o rei Messa. Ele é um empresário no ramo de animais, gados, ovelhas, essas coisas, dessa época que a questão do comércio girava em torno disso, né? Agricultura, agropecuária, essas coisas todas. Então as pessoas se negociavam, vendiam, faziam a partir disso, trocavam os seus produtos e etc. E havia um acordo entre o rei Messa dos Moabitas com o rei Acabe. Ele pagava imposto para poder fazer o seu negócio, tinha que pagar o imposto lá para o rei de Israel. Então eu não sei porquê e não entendo porque havia esse acordo entre eles, mas ele tinha que todo mês ou todo ano ir lá e pagar o imposto. E agora, o rei Messa, sendo muito ligeiro, ele vê que o Acabe morre, então ele diz assim: agora eu não vou pagar mais nada, porque quem assumiu foi um menino no trono, um rapazinho novo lá, não tem experiência nenhuma. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar um balão nele aí, dar uma pedalada, e a partir de agora eu não pago mais. Só que esse tributo que entrava para Israel, isso ajudava toda a questão geopolítica daquele país, seu gerenciamento, na estrutura que Israel tinha, e agora começa a fazer falta esse dinheiro ali. Essa é uma questão de relações internacionais, que eu estou tentando explicar aqui, embora o Arthur faça isso muito melhor. Mas aí há um choque entre dois países, há um choque, estremece as coisas, as fronteiras os dois exércitos já vão, cada um para a sua fronteira, e ali fica um clima de guerra. E o rei Messa, ele diz assim: eu não vou deixar barato isso, só que eu não dou conta de enfrentar o rei dos Moabitas. O Jorão disse assim: eu não dou conta de enfrentar o rei dos Moabitas, então eu vou pedir ajuda para uma pessoa que é temente a Deus. Aí ele vai e bate na porta do rei Josafá, que é o rei de Judá, um rei temente a Deus, um rei que Deus já tinha dado muitas vitórias, porque enquanto em Israel
eles não temiam mais a Deus, em Judá tinha um homem que na hora das suas dificuldades, ele reunia toda a população e dizia assim: a partir de agora nós vamos dobrar os joelhos, as crianças, nem os animais vão comer mais aqui, até que Deus não responda às nossas orações. E geralmente quando ele fazia isso, o Espírito de Deus, que era dado sob medida, descia sobre Judá e falava com o povo. Há um momento que 3 grandes exércitos se reúnem para saquear Judá, e aí então o rei Josafá reúne todo o seu povo e diz assim: nós vamos orar, nós vamos falar, nós vamos jejuar, enquanto Deus não nos der uma resposta, a gente não se levanta daqui. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor naquela ocasião desceu sobre Jaziel e disse assim: rei Josafá e todo Judá, dai ouvidos ao que o Senhor tem a dizer para vocês. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, estejam quietos e vejam o livramento que o Senhor vai lhes dar nesse dia. Ou seja, era um homem que tinha intimidade com Deus. Para que você possa viver coisas grandes, você tem que se associar com pessoas que já estão acostumadas a viver coisas maiores. Você sabe qual é o erro de muitas pessoas? É que elas acertam quando elas sonham, elas acertam quando elas projetam coisas grandes, e isso é muito bom. O problema é com quem elas se associam. O problema é de quem elas querem aprender. Porque o rei Jorão, ele sabe que a batalha que ele vai ter que enfrentar ali na fronteira de Moabe com Israel, ele vai precisar de alguém de patente alta para ir com ele nessa guerra. E aí ele vai lá em Judá. Ele fala assim: se eu for sozinho, eu vou ter dificuldade nesse negócio. É por isso, meu irmão, se você quiser crescer, viver coisas grandes, não adianta você querer viver sozinho ou mal acompanhado. Você vai ter que aprender a se submeter a algumas coisas. Então você vai ter que entender que quando você tiver muita experiência, algumas pessoas vão vir atrás de você. Agora, enquanto você está começando a aprender, você tem que pisar devagar. Tem que ter sabedoria. Olha de quem eu me cerco, olha da fonte que eu bebo, olha debaixo da autoridade que eu estou, olha onde é que eu faço parte. Agora tem pessoas que falam assim: eu quero crescer, eu estou vendo aqui uma fresta, mas sai desembestado, vai para o caminho errado, dá tudo errado, e até voltar para poder fazer o retorno, tomar a rota certa de novo, já foi. A vida é muito breve. Você sabe que para todo mundo Deus tem coisas grandes. E por que não acontece para todo mundo? Porque tomam o caminho errado. Há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas são caminhos de morte. Não adianta você querer tomar atalhos. Tem que ir no caminho convencional. Para ser abençoado, ainda é joelho no chão, ainda é oração, ainda é submissão, ainda é obediência, ainda é toma bênção de quem tem bênção para te dar. Ah, mas eu tenho a força, eu tenho o fôlego, mas você não tem a maturidade, a experiência. Aí ele vai lá e bate na porta de Judá: Josafá, eu tenho uma empreitada aí, você vai comigo? Ele disse assim: eu vou com você, estou junto. Os meus animais se juntarão aos teus animais, o meu exército se juntará ao teu exército. Nós vamos nessa peleja. E aí então eles traçam o caminho da guerra. Só que para eles irem por um caminho estratégico até Moabe, eles tinham que passar pelo deserto de Edom. E para passar pelo deserto de Edom, eles precisavam ter permissão do rei dos edomitas. E para isso eles tinham que convidar esse rei para ir para a guerra também. E olha só o que acontece. E eles chegam nesse deserto, o rei se associa a eles, só que nesse contexto histórico, eles tinham que estar levando água nessa caravana de guerra. Muitos soldados, muitos animais, cavalos, muita gente. E quando eles chegam no exército, no deserto dos edomitas, acaba a água. Acabou a água, acabou a vida. Acabou a água, acabou a esperança. No meio do deserto, Deus permitiu
que a água se acabasse. Deus, por que o Senhor não permite a água acabar antes do deserto? Ou por que o Senhor não permitiu que essa água acabasse depois do deserto? É que tem algumas coisas que Deus quer nos levar e nos dar experiência em lugares que nós não vamos ter plano B. Tem coisas que Deus vai permitir acontecer na sua vida para você não ter o plano B. A partir dali você vai ter que entender que a tua vitória virá das mãos de... Você vai ter que aprender a comer da mão de Deus. Nós vivemos numa época que a gente quer estabilidade, a gente quer segurança, mas não segurança vinda de Deus. A gente quer lutar com as nossas forças, a gente quer ter o controle nas nossas mãos, a gente quer falar assim, não, está aqui, ó, o meu futuro está garantido pelo suor do meu trabalho, a comida que eu vou comer essa semana que vem é porque vai vir do meu salário, vai vir do meu suor, vai vir da minha inteligência, vai vir da minha força. E a Bíblia diz, Jesus dizendo assim, nunca se esqueça a oração do Pai Nosso, porque quem nos dá o pão nosso de cada dia é o Senhor. Deus está te colocando numa rota de total dependência. Deus só vai se mostrar grande na tua vida quando você entender que é das mãos de Deus que tudo acontece para você. Pode ser rei, pode ser quem for, pode ter exército bom, pode ter estratégia boa, mas se não tiver Deus, não vai para lugar nenhum. Ah, mas lá fora, quando eu vivia no mundo, eu sabia, eu tinha o controle, eu tinha isso. Deus tirou. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus vai te fazer grande, mas você que vai ter que entender que é Deus que vai fazer. Coisas melhores virão, mas não vai ser através, fruto do teu trabalho, fruto do teu esforço, fruto da tua inteligência, fruto da tua sapiência. Tudo virá das mãos de Deus, tudo virá da parte de Deus, tudo que é bom vem do Senhor. Labacanto irequeré. O rei, tudo ele faz certinho, chama a pessoa certa, prepara o exército certo, leva a estratégia de guerra certa, só que não esperava que a água ia acabar no meio do deserto, e agora acabou. O que a gente faz aqui? Vamos perder para nós mesmos? A pior perca é quando a gente perde para nós mesmos. Que tem de gente perdendo para ele mesmo, não querendo entregar nas mãos do Senhor, não querendo se entregar nas mãos do Senhor. E aí então, vamos resolver logo esse problema aqui. Aí o rei de Israel, rei Jorão, chama quem? O Josafá. Irmão, você tem que andar com gente melhor que você. Escuta o que eu estou te falando, que vai ter um dia que você vai precisar de conselho de gente muito mais experiente que você. Não é conselho de quem tem muito conselho de crítica construtiva, mas que nunca construiu nada. Procure gente que tem experiência no joelho. Procure andar com essa serva de Deus, que talvez seja um pouco mais atrasada, mas quando ela põe a boca no pó, o Espírito Santo de Deus tem uma palavra de vida para a tua vida. Meu irmão. Oh, glória a Deus. Essas manzinhas que não dá nada, você olha e fala, meu Deus, mas isso aí parece que é do século passado, é de lá, mas na hora que a coisa apertar, é ela que sabe o caminho, e o caminho é que nem o Eliseu, quando ele está, os profetas assim, olha, vamos aumentar o rancho dos profetas, vamos, mas vai com a gente, vou. Chega lá, os camaradas fortes com machado bom, e bate na árvore, bate, e agora a árvore está cortando, mas o machado cai na água. Aí o menino fala, meu Deus, caiu o machado na água e o machado era emprestado. Mas o bom é que o velhinho está com a gente aqui. Quem? O Eliseu. Ele não deu uma machadada, porque não tem mais força. Mas a hora que o machado caiu na água, aí tem que chamar ele. Porque ele tem a receita.
Qual que é a receita? Ele pegou um cavaco de lenha, jogou na água e um machado. E o machado, o segredo do sucesso do seu crescimento é estar acompanhado de gente que tem intimidade com Deus. Aprenda isso, irmão. Não entra em barca errada. Tem barca que não é para você entrar. E outra, nem deixar ninguém entrar no seu barco. Vamos concluir isso aqui, que eu estou me animando. Isso aqui é que nem carro, vai pegando o tranco. Deixa eu concluir, porque nós temos que ceiar ainda. Aí, quando tudo fica difícil, eles fazem uma reunião dos 3 reis. O que a gente vai fazer agora? Tem milhares de gente e de animais. Aí, alguém diz assim, não tem um profeta aqui no meio de nós? Aí alguém disse assim, tem. Quem que está aí? Eliseu. Eliseu? Aquele que deitava água nos pés de Elias? Vamos falar com esse homem. Porque nós estamos num problema aqui, mas vamos buscar conselho num homem de Deus. Aí eles juntam os 3 e vai até Eliseu. Quando chega perto de Eliseu, quem vai na frente? O rei Jorão, que é o rei de Israel, que era o terrível. Ele vai chegar até Eliseu, Eliseu fala assim, eu não tenho conversa com você, rapaz. Como está? Não, com você não. Só que quando Eliseu olha do lado do rei de Israel, ele vê o rei Josafá, que é o homem de Deus. Ele fala assim, olha, com você eu não tenho conversa, mas com esse homem que está do lado aí, esse daí eu ouço. Esse daí eu ouço, porque esse daí é temente a Deus. Você não vem com conversa aqui, com você eu não converso, você é moleque. Você já pensou? Você não tem história. Sua história é de fracasso. Profanou o templo do Senhor. Vai procurar os profetas do seu pai, ele diz isso. Vai procurar os profetas do seu pai e da sua mãe. Profeta não dá volta não, irmão. Profeta já fala logo o que tem que falar. Você sempre andou com gente errada. Agora você está precisando de Deus? Com você eu não falo, mas com Josafá eu falo. Pois não. Aí Josafá conta a história. Aconteceu isso. E a gente veio aqui para saber uma palavra que Deus tem para nós. E nós sabemos que você é um homem de Deus. E se você buscar a palavra de Deus, Deus vai revelar aquilo que vai acontecer. Ei, que coisa bonita, irmão. Deus ainda fala. Fala para o seu irmão aí, Deus ainda fala. Fala assim, o problema é que a gente não quer ouvir. Fala assim, o problema é que a gente quer ouvir o que a gente quer, mas Deus ainda abacanto e derabaixar. Tem gente entrando em barco errado porque não quer ouvir a voz de Deus. Tem gente que quer ouvir a voz da conveniência. A voz da conveniência, qualquer voz serve, mas a voz de Deus é aquela voz que nos contrapõe, é aquela voz que nos esmaga, é aquela voz que fala, volta atrás, se arrependa, volta às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Fala, não, mas isso eu não quero. Mas a voz de Deus, irmão, por que a voz de Deus às vezes traga prazer, né? Oh, meu Deus do céu. Fala, ó, tem um tangedor no nosso meio aqui, porque Deus só vai falar se tiver adoração. Deus vai falar, mas você tem que saber agradar o coração de Deus. Irmão, quando você chegar para orar, chega devagar, chega a Deus. A minha palavra é de gratidão. Tem gente que diz, eu venho diante da tua presença para reivindicar, porque eu tenho crédito no céu. Para com isso, irmão. A única coisa que a gente tinha como direito era a perdição eterna, porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, mas pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pelo sacrifício vicário, pela ressurreição, pela salvação, é que nós podemos tocar no corpo e no sangue de Jesus. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus.
Tem um tangedor aí? Tem. Então vamos tocar um instrumento. Vamos fazer um mover de adoração aqui. Porque da forma que vocês me adorarem, se vocês adorarem a Deus, e essa adoração subir e agradar o coração de Deus, Deus vai falar. E quando Deus fala, Ele dá saída. Quando Deus fala, Ele dá direção. Quando Deus fala, Ele dá escape. Quando Deus fala não é para a morte, quando Deus fala é para a vida. Quando Deus fala é para te livrar, é para te abençoar, é para te promover, é para te exaltar, é para te levar a lugares maiores. Ainda que a voz de Deus você não consiga entender naquele momento, parece que é de repreensão, parece que é uma voz que vem estragar a festa, mas não é. É para dizer: meu filho, eu te amo, e por eu te amar, eu vou te dar um chacoalhão, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você já pode imaginar. Diga para esse irmão aí: Deus tem coisas grandes para você. Diga para essa irmã, diga: Deus tem coisas grandes para você. Fala, pelo amor de Deus, abre essa boca aí, desanimado. Eu creio que Deus tem coisa grande para mim. Você crê mesmo, irmão? Deus pode fazer para você o que você não sonha, mas você precisa aprender a desejar. Projete na tua mente: eu estou perto de uma grande vitória para mim, para minha família, para a obra de Deus. Tem uma grande vitória vindo para a sua vida. Você crê nisso aí mesmo? Abra suas mãos aí. A palavra profética está saindo do altar. Há um tempo de vitória vindo aí, um tempo de honra. Lama cantri de fonde rebesher gendalamanai. Você e sua casa vai marcar um grande culto de celebração a Deus em ações de graça, por uma grande honra que vem da parte de Deus para a tua casa, para a tua família, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Feche as tuas mãos e dê glórias. Eu creio no que eu prego. Aí o profeta, os músicos começam a tocar, os levitas começam a cantar, e começa um movimento naquele meio do deserto, sem água, sem esperança, com todas as incertezas, todo mundo longe da sua casa, longe dos seus sonhos. Ali não tinha saída, irmão. Ou Deus resolve ou é morte. Ou Deus faz ou Deus faz. Controle não está na mão de rei, controle não está na mão de ninguém, o controle não está na mão do exército, o controle não está na mão, o controle está na mão de Deus. Aí a palavra do Senhor desce. Põe aquele versículo lá de novo. Aí a palavra do Senhor desce. Volta ao anterior, por favor. Aí essa é a palavra que o Senhor fala, que nós lemos no começo. Leia você, vamos lá, 1, 2, 3. Porque assim diz o Senhor: não tereis vento e não tereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Ah, não, você tem que dar um glória a Deus. O problema é água? Ah, você acha que ainda é pouco? E ainda isto é aos olhos do Senhor.
também entregará eles, quem? Os moabitas nas vossas mãos. Acha que é pouco? Vai para o 19. E ferireis todas as cidades fortes. Acha que é pouco? E todas as cidades escolhidas. Acha que é pouco? E todas as boas árvores cortareis. Acha que é pouco? E taparei todas as fontes de águas. Acha que é pouco? E danificareis com pedras todos os bons campos. Acha que é pouco? Eu tenho mais para fazer para vocês. Coisas grandes virão. Coisas grandes virão. Deus tem mais. Diga para essa pessoa aí: Deus tem muito mais para fazer. Diga: Deus tem muito mais. Isso, irmão, dá glória em sinal de fé. Fique em pé dando glória a Deus, dando aleluias. Harabacanta rebatideca. Tira canto iremanarrabachide cantará. Grupo de louvor, vem cantar coisas. Os dois grupos. Grupo de louvor, então, canta coisas novas virão aqui de novo. E aí os grupos aí cantam junto também. Oh Deus maravilhoso e santo. Oh Deus maravilhoso e santo. Você crê nessa palavra? Fala, irmão, você está vivendo um tempo bom? Isso é pouco ainda aos olhos do Senhor. Fala para esse irmão: é pouco que Deus está fazendo. Pode falar, fala assim, ó: Ele vai fazer muito mais. Ele vai fazer muito. Tira macanto iré. Eu creio. Deus está falando para mim: Luciano, fala que eu me responsabilizo. Luciano, fala que eu me responsabilizo. Fala que eu me responsabilizo para minha igreja. Eu ainda vou fazer muito mais, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se eu falei, eu vou cumprir, e eu não preciso de homem. Amada cantore machide candará. Dá glória a Deus, igreja. O que você faz enquanto não acontece? Dá glória a Deus, vai dando glória a Deus, porque a palavra já está liberada. Amashide cantarabadai. Labashi canto rebaxer andalamanarabadachá. Isso, irmão, se alegre no Senhor. Assim diz o Senhor: é maior do que você possa imaginar, é maior do que você sonha.